A lição de hoje é a lição 6. Rapaz, eu confesso que quando o Cleiton falou, irmão, será que você pode dar aula por mim? Eu falei, velho, logo essa, velho. Logo essa. O título da lição é esse daqui, O Sexo Criado por Deus. Vamos ver hoje, então, o sexo à luz das Escrituras, o que ele é, certo? É importante que a gente desmistifique, meus irmãos, o que é o sexo, certo? Ainda bem que o irmão também, Daniel, né? Pronto. É importante que os irmãos... Wallace? Não veio. É importante que a gente tenha, meus irmãos, uma cosmovisão bíblica a respeito do sexo, porque isso influencia diretamente nas nossas vidas, certo? É bem provável que a maioria esmagadora dos que estão aqui nessa sala irão se casar. E se casando, terão vida sexual. E tendo vida sexual, nós temos que ter a cosmovisão correta a respeito disso. Da mesma forma que na revista passada a gente trabalhou a cosmovisão reformada, né? A cosmovisão bíblica acerca do trabalho, porque, de novo, a maioria esmagadora das pessoas trabalha fora de casa, inclusive dentro de casa, e a gente tinha que ter uma cosmovisão correta a respeito disso. Da mesma maneira, a gente tem que ter uma cosmovisão correta, ou seja, uma visão de mundo, uma visão de mundo a respeito do sexo, certo? Então, o texto base que a revista utiliza é Gênesis 2. Gênesis 2, versos 22 e 24. Que inclusive foi a final da perícope que Léo escolheu para pregar 3 semanas, né, ou 2 semanas. Gênesis, capítulo 2, versos 22 até o 24. Gênesis, capítulo 2, versos de 22 a 24. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Observe uma coisa, esse ensino que o Senhor está trazendo através de Moisés aqui, pode até parecer loucura quando a gente lê de cara. Adão e Eva não tinham pai e mãe, né? Não. E aí no final, ou seja, no verso 24, Moisés ensina, é por isso que do homem foi tomada uma costela e foi criada a mulher. É por isso, ou seja, pelo fato de que do varão foi tomada a varoa, que o homem, hoje em dia, nos dias que Moisés estava escrevendo o Gênesis, ele fala, é por isso que deixa o pai e a mãe, o homem, né? E se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ele está falando no contexto da criação, mas para quem estava escutando ele nos seus primeiros dias. Então, a união carnal entre homem e mulher, depois que eles se casam, traz o desfecho do quê? Do fato de que da costela é que foi tomada a mulher. Então, homem e mulher, quando se casam, realmente se tornam uma só carne, como Adão e Eva eram uma só carne. Eles eram de fato uma só carne, porque da costela de Adão é que foi tomada, da costela do varão é que foi tomada a Eva, certo? Só que isso, quando eu falo aqui, para vocês isso pode parecer muito claro, mas isso nem sempre foi assim. E a gente tem que, quando a gente lê esse verso 24, o fato deles serem uma só carne aqui tem conotação puramente não, mas uma das partes da conotação aqui é a conotação sexual, a outra é a conotação espiritual, que a gente vai ver mais à frente. Mas a primeira conotação que existe quando Moisés diz aqui, né,
Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, é a conotação sexual. E o sexo, por isso, ele é abençoado por Deus. Mas essa visão de que o sexo é algo bom, nem sempre foi assim. Se a gente for olhar para os pais da igreja, a gente não vai ver muita coisa sobre isso. Quando a gente fala pai da igreja patrística mesmo, é Agostinho ou antes de Agostinho, certo? Os primeiros séculos, o primeiro até o século IV, quando a igreja realmente estava se formando ainda, quando as heresias ainda estavam sendo combatidas e por aí vai um monte, né? Mas a partir daí, a partir do momento que a igreja... E quando eu falo igreja, eu não estou falando de igreja católica simplesmente. Católica, apostólica, romana. A gente crê, a Confissão de Fé de Westminster é bem clara nisso, que existe realmente uma igreja católica, uma igreja universal, assim como está no Credo dos Apóstolos, né? Creio na Santa Igreja Universal. A igreja universal, a igreja católica, e isso é o significado do termo católico. Católico é universal, ou seja, espalhado por toda a terra. A gente crê dessa forma, que a igreja ela está espalhada por sobre a terra. Então, a visão que a igreja tinha, ou pelo menos aqueles que eram mais influentes, os teólogos mais influentes, após o quarto, quinto século e depois na Baixa Idade Média, de 1000, 1400, por aí vai, era de que o sexo em si mesmo era algo ruim. Em si mesmo. O sexo era algo ruim e pecaminoso. Isso porque, se a gente for observar, isso eu falei bastante quando a gente estava falando de trabalho, e quando o pessoal os adultos estavam vendo a revista sobre cosmovisão, que tem dado uma visão panorâmica sobre a cosmovisão espalhada sobre sobre as áreas da vida do crente. Então, de certa forma, a gente é bem privilegiado. Porque enquanto os adultos tiveram uma revista para ver toda a cosmovisão, ou seja, pincelando, a gente já viu cosmovisão sobre o trabalho e cosmovisão sobre o sexo. E tem outras áreas da cosmovisão cristã que tem que ser formadas, que eu espero que as próximas revistas abordem. Mas quando a gente fala especificamente do sexo, e quando a gente olha para o contexto da Idade Média, da Baixa Idade Média, isso aí já entrando, ou seja, beirando a reforma até 1400, a gente vai ver que o sexo em si mesmo era considerado algo ruim em si mesmo. Eu vou só ler aqui alguns trechos do Santos no Mundo. Eu mandei na semana passada, acho que foi segunda, alguns trechos um trecho, né, do Santos no Mundo, que é um livro sobre como os puritanos realmente eram. Esse livro é muito bom, quem quiser comprar, compre. Eu acho que eu tenho aqui. Ele tá aí. Não afanem, certo? Não afanem o livro de Léo. A Aline não está aqui não, o perigo diminui. Então deixa eu só ler alguns trechos aqui, porque eu acho que quando a gente vê realmente o que essas pessoas falavam a respeito do sexo, traz uma ideia, porque só para retomar a ideia, a visão predominante na igreja medieval, na era medieval, era de uma visão dualista. Ou seja, o que era sagrado e o que era mundano eram realmente totalmente separados. Eu não vou nem falar mundano porque esse contexto de mundanismo realmente existe, mas eu prefiro falar em sagrado e secular. Para eles existia uma diferença, uma linha que realmente separava tudo aquilo que era sagrado de tudo aquilo que era secular. Então, por exemplo, nada daquilo que fosse diretamente ligado a uma atividade litúrgica, uma atividade sagrada, nada disso era considerado bom em si mesmo. Então, por exemplo, o trabalho, nessa cosmovisão medieval, era algo ruim. Era algo ruim. Por quê? O trabalho, quando eu digo trabalho ordinário. Então, por exemplo, um ferreiro, um pedreiro, um encanador, um advogado, seja lá o que fosse. Uma vez que o trabalho que ele desempenha não é um trabalho diretamente ligado a atividades eclesiásticas, a atividades litúrgicas, eram
coisas ruins em si mesmas. Da mesma forma, o sexo era considerado algo ruim. Por quê? Porque não era algo diretamente ligado à eclesia, certo? Então é nesse contexto que a reforma explode e tenta, ou melhor, conseguiu, né? Graças a Deus, ela conseguiu imprimir realmente a visão bíblica a respeito das coisas. Quando Paulo fala que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus, ele está falando todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua vida que não afetem diretamente a Escritura são igualmente sagradas. São igualmente motivos que você tem para glorificar a Deus. Então quando você trabalha, aquele seu trabalho é tão santo quanto o que o pastor da igreja faz. Tão santo quanto. É isso que a visão reformada tenta imprimir na cabeça dos cristãos. Tudo que você faça que seja lícito, que seja legítimo, é igualmente sagrado, com qualquer outra atividade litúrgica, ou seja lá o que for. Porque o que existia, né? Existia o clero e a nobreza e a galera, né? Essa galera daqui não fazia nada de bom. Por quê? Porque a nobreza, se vocês lembrarem, era tomada como posta por quem? Por Deus. Ou seja, eles estavam salvos, eles estavam de boa. Então a atividade do governo, na visão medieval, era algo bom. Por quê? Porque foi o próprio Deus que instituiu. Mas todo o resto, toda a galera que estava aqui embaixo na pirâmide, só fazia coisa que não presta. O que a reforma vem e faz? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. Então o ferreiro que faz a melhor ferradura do mundo, ele está fazendo uma obra tão boa quanto o melhor sermão de um pastor. É isso que eu quero que vocês entendam, certo? E é nesse contexto que aparece também a reforma falando sobre o sexo. Porque na visão medieval, tanto é que se a gente for lembrar, até hoje existem resquícios disso. Os sacerdotes, é até ruim falar esse nome, não é sacerdote, eles não são sacerdotes, não existem sacerdotes hoje. Os sacerdotes eram apenas quem? Isso, estavam presos ao Velho Testamento, eram os levitas e muito mais do que os levitas, eram os levitas da família de Arão. Só os filhos de Arão eram considerados sacerdotes, só. Então, hoje a gente não tem sacerdote. Não tem. Até se a gente achar um filho legítimo de Levi hoje em dia, ou seja, um levita verdadeiro, filho de Arão, de fato, ele não é levita, ele não é sacerdote. Por quê? Porque o sacerdócio foi mudado. O sacerdócio passou de Arão para quem? Para Cristo. Cristo é o sumo sacerdote, é como está lá em Hebreus, né? Então, voltando, né? Os ministros ou aqueles que desempenham os papéis eclesiásticos na Igreja Católica, ainda hoje em dia, são proibidos de quê? De contrair núpcias. Por quê? Isso é uma visão medieval ainda. Agostinho, por exemplo, ele era uma... Apesar de todos os escritos de Agostinho, Léo tem Agostinho aqui, dos Salmos. Esse aqui eu queria levar. Então, Agostinho, por exemplo, ele tinha uma visão que realmente a virgindade era algo muito melhor, era um estado muito melhor do que o estado das pessoas casadas. De novo, é uma cosmovisão errada a respeito do sexo. Ou não gosta de crescimento vegetativo. Deixa eu só ler aqui para você ver o que José me falou, é bom. Tertuliano e Ambrósio, Santo Ambrósio, né? Tertuliano e Ambrósio preferiam a extinção da raça humana à sua propagação pelo pecado, isto é, através do intercurso sexual. Mas aí, mano, tem também toda aquela coisa relacionada a dinheiro. Assim, tem isso. Sim, relacionado, tem. Né, à parte que eles veem o sexo como algo ruim. E até mesmo é como se fosse um status. Eu estou acima porque eu me privo, Sim. Como é que eles falam? Eu me flagelo por não contrair núpcias. E tem também relacionado aos bens, né? Porque a Igreja Católica, ela hoje ainda é uma instituição de muitos bens, né? E o que acontece? Quando os padres eles entravam para alguma ordem e eles tinham posses, eles levavam esse dinheiro para lá.
E se eles não tivessem filhos, aquilo não ia ser dado por herança a ninguém, né? Então permanecia na igreja. Né? Mas isso é muito mais baixa Idade Média, certo? Mas o que eu estou falando aqui de Agostinho de Santo Ambrósio e Tertuliano é algo bem do início mesmo, bem do início do cristianismo, bem do início da igreja. Então, essa coisa muito mais mundana, muito mais focada em grana e tudo mais, ainda não era tão forte. Eu não sei nem se a gente poderia falar que nessa época isso já era forte. Isso existe, isso é fato, mas a cosmovisão é a própria visão de mundo deles mesmo, a própria leitura que eles tinham da Bíblia era equivocada nesse aspecto. Deixa eu só continuar lendo alguns trechos aqui para vocês verem que, de fato, não era algo isolado, certo? Para Agostinho, o ato sexual era inocente no casamento, mas a paixão que sempre o acompanhava era pecaminosa. Ou seja, o sexo em si ele não era tão ruim, mas o fato dos cônjuges quererem, se apaixonarem, gostarem, isso era pecaminoso. Isso é Agostinho falando. Gregório concordou com Agostinho, adicionando que quando o marido ou mulher engajam-se na relação sexual pelo prazer, em vez de para a procriação, o prazer macula o seu ato sexual. Ou seja, se a gente for observar, o que eles queriam privar o homem e a mulher casados era do prazer sexual, certo? Aquino e Alberto fizeram objeção ao ato sexual porque ele sujeita a razão às paixões. Ou seja, para eles era o seguinte: como no ato sexual você perde a razão, você não perde, como você perderia a razão e se entregaria totalmente às paixões, isso é que macularia. Ou seja, você perder a razão, né? Orígenes tomou Mateus 19:12, tão literalmente, que é aquela parte do que alguns se fizeram eunucos para o reino, tão literalmente, isso é Orígenes, tão literalmente que castrou a si mesmo antes de ser ordenado. Para você ver, isso é a cosmovisão. Isso é a cosmovisão que influenciava. Tertuliano alegou que casamento e adultério... Rapaz, essa daqui é a mais forte que tem nesse livro. Tertuliano alegou que casamento e adultério não são intrinsecamente diferentes, mas apenas no grau de ilegitimidade. Ele está dizendo que os dois são quase tão ruins. São quase iguais. A única diferença é o grau de legitimidade entre eles. Ou seja, o casamento ele é mais legítimo um pouco mais do que o adultério. De acordo com Ambrósio, as pessoas casadas deviam corar de vergonha, ou seja, ficar envergonhadas. Se corar é ficar com a pele vermelha, né? Deviam corar de vergonha com o estado em que estão vivendo. Esse cara deve querer passar a vida sozinho. A igreja continuou multiplicando os dias em que isso daqui existiam bulas dos bispos e tudo mais. Bulas são orientações, né? As bulas sacerdotais. Eles emitiam algumas bulas anuais em que o sexo era proibido para as pessoas casadas, com alguns autores chegando ao ponto de recomendar abstinência em 5 dos 7 dias da semana. Ou seja, em que os casais casados, legitimamente casados, só poderiam ter relações sexuais em alguns dias da semana. Em alguns dias da semana. Porque nos outros dias eles estariam sim. Porque naqueles dias eles estariam exclusivamente para procriar. Justamente. Agora observe como isso é maluquice. Eles queriam tirar da cabeça das pessoas, ou melhor, tirar da vida das pessoas o prazer sexual. Se você fica privado de algo, isso acontece com todos nós. Por exemplo, se as meninas hoje falarem, eu vou deixar de comer chocolate, o que você vai fazer daqui a 5 minutos? Começar a pensar em chocolate, né? Se você é proibido de fazer algo, a sua tentação é fazer aquele algo. É assim que está lá em Romanos 8. É assim que Paulo diz que
Vamos ver Romanos 8 rapidinho. E eu não estou falando que sexo é pecado, viu? Mas eu só quero fazer um paralelo entre o que Paulo está dizendo. É Romanos 8? Não é Romanos 8. É Romanos 7. 7:7. Isso mesmo. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. A ideia aqui, Paulo aqui está falando de pecado, certo? Eu não estou dizendo que sexo é pecado. O que eu estou dizendo é, a partir do momento, a ideia é a mesma, a partir do momento que você proíbe algo, a pessoa quer fazer aquilo. Eu vejo isso com a Alice, quando eu digo, olha, não pegue naquilo, filho. Bicho, é aí que ela fica louca, meu irmão, para pegar. Aí a psicologia reversa, diz, pode pegar à vontade. Então observe o seguinte, a ideia, o que acontecia aqui? O fato de você limitar, né, você delimitar o ato sexual das pessoas que legitimamente tinham condições de ter aquele ato sexual alguns dias da semana, fazia com que elas talvez se entregassem ainda mais, ou ficassem mais culpadas com isso, né? Então deixa eu ver se só tem mais alguma citação aqui. Olha, essa daqui é muito boa. Crisóstomo disse que Adão e Eva não poderiam ter tido relações sexuais antes da queda. Orígenes concordou com isso e inclinava-se à teoria de que se o pecado não houvesse entrado no mundo, ou seja, se Adão e Eva não tivessem pecado, a raça humana ter-se-ia propagado de alguma maneira angélica misteriosa, em vez de pela união sexual. O bispo Gregório de Nissa alegou que Adão e Eva haviam originalmente sido criados sem desejo sexual, e que se a queda não tivesse acontecido, a raça humana ter-se-ia reproduzido por alguma modalidade de vegetação inofensiva. A gente dá risada, mas a gente tem que ver o quanto isso não massacrou crentes em Cristo durante 15 séculos. 12, 13 séculos. Foi muita gente no mundo que ficou castrado psicologicamente por ter um ensino desse na igreja. Aí vocês vão falar, graças a Deus que a gente não vive mais nisso. A gente vive, viu, meus irmãos? A gente vive. Porque a gente vem de um contexto a gente vive em um país que a maioria é católica, apostólica romana. E a gente vive em um país que mesmo os evangélicos importaram e pensam muitas vezes como católicos apostólicos romanos. Se você for olhar, vai ser pequena a porção de evangélicos, principalmente no Alto Nordeste, que meio que não ficaram submetidos a isso, pela própria forma de colonização. Então você vai ver famílias que vêm de gerações e gerações de vilarejos e tudo mais, que foram colonizados por holandeses e tudo mais. Então a influência católica romana ali não é tão forte. Mas nós, aqui em Aracaju e a maioria do país, vivem em um contexto de ensino católico. Então isso entra na mente das pessoas. Isso permeia. Então, mesmo que hoje muitos evangélicos não digam que o sexo é pecado em si mesmo, mas talvez eles tenham algumas reservas. Eu acredito que não seja... quer dizer, que seja esse o motivo porque que na igreja evangélica hoje em dia a gente tenha tanto pisar em ovos para falar de sexo. Ou talvez tanto cristão fazendo sexo antes da hora, porque não sabe, ou sim, a questão da proibição. Entendeu? Sim, talvez. Por não entender o que é o sexo,
a forma correta de se fazer sexo e o momento certo e o quanto isso é uma figura de coisas espirituais que se banaliza o sexo. Então é importante que a gente tenha uma cosmovisão correta a respeito da sexualidade. É raro você ter na igreja, por exemplo, educação sexual, não se tem. Sim. É aquele tabu, falar disso. Então isso leva o quê? As pessoas não sabem. É isso que eu quero dizer. E- Muita gente não sabe. E que Deus criou sexo. Sexo é bênção. E como é que vão aprender? Vão aprender com o mundo. Porque Exatamente. se Porque muitas vezes dentro de casa você tem essa educação. A Dentro de mãe- casa às vezes é pior ainda. Muita mãe e pai cristão não falam sobre sexo dentro de casa. Sim. Então, É um tabu dentro de casa. Que se E aí se libera pra fora. E até mesmo casais casados que tem um tabu terrível quanto a isso. Sim. Né? Que isso acaba sendo até uma brecha, um empecilho, uma barreira para o relacionamento conjugal. Por conta disso. tem falta de Desse- sexo na igreja. É. Sim. E da forma correta, porque eu acho que o que alguns pais pensam é que vão estimular É a isso fazer mesmo, o é. sexo, né? Sobre falar. É isso. É. Justamente. Então, então, primeira coisa que a gente tem que entender: sexo não é pecado em si mesmo. Em si mesmo. Assim como o trabalho não é pecado em si mesmo, assim como tomar café não é pecado em si mesmo. Mas todas essas coisas podem passar a ser pecado. Todas as coisas que a gente faz. Até eu estava lendo ontem, lendo não, assistindo, até recomendo a vocês, 2 Dedos de Teologia, certo? É um canal no YouTube muito bom, velho, muito bom. São 2 caras, o Iago e o Felipe. Eles postam vários vídeos sobre cosmovisão reformada, numa linguagem bem maluca. Os caras são muito doidos, velho. Teve agora essa semana em Fortaleza um evento. Eu acho que eles estavam. Eles são muito doidos, eles são bem ligados ao Voltemos ao Evangelho, a Fiel e tal, porque eles são batistas regulares, né? Ou seja, eles são batistas calvinianos, né? Então, eles trazem umas cosmovisões muito boas. Uma ou outra... Como é belíssimo? 2 dedos de teologia. 2 Dedos de Teologia. São muito bons os vídeos dele. Um ou outro difere um pouco da visão presbiteriana, não reformada como um todo, porque a gente sabe que a gente está num contexto, ou seja, a igreja presbiteriana nasceu de um contexto diferente de muitos batistas regulares, né? Então, uma coisa ou outra, você vai ver diferença, mas são em coisas periféricas da fé cristã. Então não vai influenciar em nada. Então, se você quiser hoje... Não vou falar isso. Pronto. Depois vai ser Não, oficial. sejam presbiterianos. Então, aí a gente passa, meus irmãos, ao ensino bíblico a respeito do sexo, né? Primeiro, sexo em si mesmo não é pecado, mas ele é guardado para um momento específico da vida dos crentes, para a vida do ser humano. Se a gente for observar, todos os contextos em que Deus abençoou o sexo eram contextos de matrimônio. Não quer dizer que mesmo nos contextos em que o sexo não era utilizado no contexto específico do matrimônio, Deus não utilizou aquilo para a sua glória. Se a gente for observar, o Senhor Jesus vem da linhagem de quem? De Davi, né? E Davi é fruto de uma relação sexual fora do casamento, né? Não Davi especificamente, mas a linhagem dele. Então, se fosse por isso, a gente estaria falando que Cristo nasceu em uma família de pecadores, e realmente nasceu. Tem a Raabe também, né, na linhagem dele. É isso. É isso, é justamente de Raabe. Então, a gente tem que lembrar, meus irmãos, que Deus utiliza mesmo os atos pecaminosos do homem para a sua glória. Ele não se agrada disso, mas ele determina, ele decreta todas essas coisas. Mas o contexto correto de união sexual entre 2 pessoas é o contexto do matrimônio. O contexto do casamento. Vamos falar casamento, melhor. É a relação conjugal do leito matrimonial sem mácula, né? Por quê? Porque Deus fala que quando o homem deixa pai e mãe, ele se torna
um com a sua esposa. Então não tem como você se formar um com fulana A, um com fulana B, um com fulana C, eu estaria dividindo. Não é isso. O contexto do casamento é um contexto primeiro, um contexto de fidelidade. Certo? Então o sexo é para ser exercido no momento certo, que é o momento do casamento, e no contexto correto de fidelidade. Existe, eu nem preparei isso, mas foi bom agora. Existe um pensamento que diz assim: a união entre duas pessoas num contexto sexual já faz com que haja para eles o casamento. Nunca foi assim. Vocês vão ver isso. Pessoas se justificando, dizendo assim, por exemplo, transa com a namorada. Hã? Eu já ouço muito Isaac e Rebeca, Abraão e Sara. Mas Sim, Mas era um casamento. Observe o seguinte. O que o Marco está falando é outro contexto. O que muitas pessoas hoje em dia, e aí eu me lembro de falar de Isaac, o que muitas pessoas usam hoje em dia é o seguinte: transa com a namorada antes do casamento, geralmente a menina engravida, e aí fala, nós já nos casamos. É isso mesmo. E aí vive a partir daí. Casamento não é isso. Nunca foi. Que eles falam que a partir do momento que você tem relação sexual, já é casado. Não, eu digo que geralmente eles dizem isso quando a menina engravida, porque antes ninguém sabia, né? Aí a partir do momento que a menina engravida, ele fala, não, eu casei com ela. Então eu tô de boa. Observe uma coisa, nunca foi assim. Casamento sempre, e que Léo falou isso durante a pregação dele, casamento sempre envolveu um reconhecimento civil, um reconhecimento da sociedade. Por exemplo, no caso de Isaac, o que aconteceu? foi por procuração. Eliezer foi até o local, deu o dote dela, trouxe ela. Então observe, a família dela sabia que a partir dali ela já estava casada. Ou melhor, que ela já estava comprometida. Aí sim, quando é que se consuma o casamento? No ato sexual. Mas observe que sempre, Sansão, a mesma coisa. Teve uma festa de 7 dias, aí depois teve aquela briga lá por causa das vestes festivais e tudo mais. Então observe que sempre tem um reconhecimento civil. Em todos os casos. Todos os casos. Todos os casos de casamentos abençoados, ou melhor, todos os casos de casamentos de fato, à luz das escrituras, havia um reconhecimento civil. A sociedade sabia que as pessoas estavam casando. Na parábola das virgens é a mesma coisa. Sai uma procissão de gente levando junto com o noivo e tal, e as virgens estão do lado de fora e tudo mais, né? Então observe que a sociedade sabe que aquelas pessoas estão se comprometendo. E o ato sexual consuma aquilo. Então por isso que hoje a gente não precisa, por exemplo, de uma reunião no templo, por exemplo, de alguma igreja, para fazer com que o casamento exista. Se a sociedade, ou seja, se você só no contexto civil fizer isso, e você quiser chamar um pastor para fazer a bênção sobre os nubentes ali, pronto, vocês estão casados. Vocês podem fazer isso em casa, com a família. Você não precisa fazer uma festa, não precisa chamar a igreja toda, certo? Então, mas o que eu quero que fique claro aqui é que sempre tem que ter a ver um reconhecimento civil. Sempre existe um elemento civil. Um elemento de reconhecimento da sociedade a respeito da união daquelas duas pessoas. E isso se consuma no ato sexual. Só que o que essa galerinha aí faz? Consuma o ato sexual e depois comunica para todo mundo, né? Geralmente através da barriga, né? Geralmente através da barriga da noiva. E às vezes terminou, cada um vai pro seu lado. Pois é, e ninguém sabe, né? Uma coisa, Marlon, na parte espiritual, né? Serão dois uma carne. O que isso influencia? Como é a influência espiritualmente? Pronto, é um dos tópicos que eu vou tratar aqui. Tá. Então, primeira coisa, o sexo é uma união. União primeira, entre duas carnes, certo? E essa união entre duas carnes é única. Entre um homem e uma mulher. Eles dois se casam para se tornar uma só carne. Se a gente for observar, é por isso que Cristo, quando chegam os escribas e falam para ele, se foram os escribas ou os fariseus, chegam para ele e perguntam sobre o divórcio que Moisés permitiu que o povo tivesse, Cristo fala, né, que Moisés só permitiu isso por causa do quê? Da dureza do coração.
Porque o intento inicial de Deus é, se formou uma só carne, meu filho, vai morrer assim, uma só carne. Se começou uma só carne, vai ter que terminar uma só carne. Mas o coração do homem é tão duro e em um contexto só é permitido isso, que é no caso do adultério. Que é quando a pessoa macula o leito. Então, se a gente for observar tudo de novo, a única permissão que Cristo dá através de Moisés, e depois ele só reafirma isso quando ele está aqui na Terra, porque a gente tem que lembrar que a Bíblia é o magistério de Cristo, a única permissão que Cristo dá para o homem de coração duro se apartar do seu cônjuge é quando acontece o quê? Quebra do pacto sexual. Para vocês verem como o sexo é importante. Como assim? Ou seja, A pessoa, ou o marido trai a esposa, ou a esposa trai o marido. Ou seja, era para que apenas eles tivessem isso. Fulaninho A e fulaninha B se casam. Eles se unem, formando uma só carne, sexualmente. Quando é que Cristo disse que eles podem se separar? Quando um dos dois quebra esse pacto de carne feito entre os dois. Para vocês verem como a cosmovisão a respeito do sexo tem que ser muito bem fundada. Porque a partir daí você começa... Se você não tiver isso muito preso, muito bem fixado na sua mente, você começa a achar que você pode se divorciar por qualquer coisa. Cristo só dá essa permissão. Não, eu tenho uma pergunta. Por exemplo... É porque eu não pego, se tiver bom. Se a traição não for física, mas for, por exemplo, virtual, também pode ser quebrado esse pacto? Poxa, uma boa pergunta, viu, Samara? Uma boa pergunta. Não, eu acho Se a gente for observar, se você for lembrar, quando Cristo falou a respeito do adultério, ele chegou a falar, né, que se o cara pensar, já adulterou. Já adulterou com ela. Então, à luz, mas de novo, eu teria que observar, eu teria que observar muito bem isso, mas observe o seguinte, que qual foi a premissa de Cristo? A premissa de Cristo não foi, e isso a gente inverte muito, a premissa de Cristo e a nossa premissa é, se ele trai, eu posso separar. A premissa de Cristo é, não endureça o seu coração, perdoe. Se seu coração continuar duro, você tem permissão para fazer isso. Permissão. Certo? Então, porque a gente inverte as coisas. A gente inverte as coisas, né? Esse casamento da você não é sempre, você não é qualquer coisinha também que você pode... Qualquer coisinha. Não, se a gente for observar... Se abençoar, ou se perdoar, Deus abençoa. Então, um outro ponto que a revista aponta aqui é o seguinte: o casamento. Por que a gente está falando tanto de casamento? Porque não tem como a gente falar de sexo se a gente não falar de casamento. É premissa, é algo fundamental. Então, os solteiros às vezes ficam pensando, mas o cara só fala de casamento. Não tem como falar de modo diferente, sabe? Não tem como. Desassociando. Porque se você começa a desassociar as coisas, você perde todo o ensino bíblico a respeito disso. Então, e para quem é solteiro, isso é fundamental. Aprender para quando estiver lá. O casamento e o sexo, ele tem que ter cumplicidade nisso. Cumplicidade. E aí eu vou ler de novo um trecho do Santos no Mundo. Diga, Cleber. Casamento divorciado ou... Divorciado ou... Separado? Não entendi. Eu acho que ele quer perguntar se é o casamento. Conheci hoje, aí eu caso, eu tô divorciada e ele também tá divorciado. Pode haver um novo casamento. Sim. Vamos deixar essa pergunta pro final? Senão a gente se perde. É sério. É porque hoje eu tenho que sair cedo. Olha, isso é um trecho de novo do Santos no Mundo. O ideal da amizade. Isso aqui de novo é uma cosmovisão errada, é uma cosmovisão mundana a respeito disso. O ideal da amizade
que na antiguidade clássica havia sido amplamente confinado aos amigos homens, agora, ou seja, no contexto puritano, isso aqui a gente está falando do contexto puritano, certo? Aí você fala, bicho, por que esse brother fala tanto de puritano? Por uma coisa, a gente é uma igreja de herança puritana. Todos os nossos símbolos de fé, tanto a Confissão de Fé de Westminster quanto os catecismos de Westminster, são de Westminster, que são documentos puritanos, certo? Aí vocês vão falar, e por que se dá tanta ênfase a esse grupo de pessoas, que não era uma denominação, porque existiam várias. Quer dizer, nasceu desse movimento, quer dizer, já existia antes. O anglicanismo, mas nasceu o presbiterianismo, que é de onde a gente vem, os batistas regulares, os congregacionais e por aí vai. O movimento puritano é o ápice da reforma. O ápice. Todos os estudiosos a respeito da história da igreja dizem isso. A reforma teve um ápice, teve um ponto mais alto. E esse ponto mais alto foi o movimento puritano. Por quê? Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox, eles estavam preocupados com muitas coisas no início. Principalmente combater muitas coisas erradas que existiam na Igreja Católica. E se passam cerca de 100 ou mais anos até chegar no ápice do movimento puritano, que foi a Assembleia de Westminster. Então você tem um amadurecimento de todas as ideias de Calvino, Zwinglio, John Knox, de Lutero, de Martin Bucer, para agora você formar realmente uma cosmovisão bíblica a respeito das coisas. Então, não, é como se a reforma tivesse sido num todo e o movimento puritano seria os detalhes. A gente poderia falar isso. Ou melhor, a reforma teve que lidar com tanta coisa que não conseguiu se aprofundar em vários desses pontos. Então o que os puritanos conseguiram fazer? Fechar. Botar os pingos em todos os is que os primeiros reformadores não tiveram tempo de fazer. Então, mas os caras faziam isso de um modo animal, velho. Acho que se a gente for olhar desses livros que Léo tem isso daí, sei lá, uns 40% deve ser de puritano. Porque os brothers escreviam muito, muito mesmo. Então isso tudo foi para falar porque que eu estou lendo Os Santos no Mundo, né? Então, no contexto puritano. Então, o ideal de amizade, que na antiguidade clássica havia sido amplamente confinado apenas aos amigos homens, agora foi transferido para a relação do casamento. Porque a gente vê isso ainda hoje em dia. O reverendo Manuel, há umas 4 ou 5 semanas, ele falou que a minha melhor amiga é Sheila. Tem que ser assim. O melhor amigo do marido tem que ser a esposa. A melhor amiga do marido tem que ser a esposa dele, certo? Porque o que a gente vê hoje ainda é muito individualismo, principalmente em homens. O moleque viveu e cresceu a vida inteira tendo amigos homens e tudo mais, e quando se casa ele quer continuar a fazer isso. Ele quer continuar a jogar videogame com os caras, quer continuar a jogar bola com os caras, ele quer fazer tudo com os caras. E deixa a mulher dele em casa. Ou deixa a mulher dele fazendo o que quiser. E aí a esposa vai fazer o quê? Vai procurar as amigas. Eu não estou querendo dizer com isso que os caras não podem ter amizades de homens e que as meninas não, e que as mulheres não possam ter amizades de mulheres. Mas o confidente da esposa tem que ser o esposo. E o confidente do esposo tem que ser a esposa. Tem que existir cumplicidade na relação matrimonial. Por que acontece? Isso eu vivi. Eu não falava para ninguém, mas não falava para Priscila. E durante um bom tempo a gente passou algumas coisas, Priscila passou sem me conhecer. Por quê? Porque eu não expunha para ela. E aos poucos eu comecei a fazer isso. Mas desassociado disso daqui, eu nem sabia. Foi o Senhor mesmo, o Espírito Santo, que me fez começar a me comportar dessa forma. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que a cumplicidade no relacionamento matrimonial vai fazer, conjugal, vai fazer com que você se doe, que essa é a outra parte que tem que existir no casamento e na relação sexual em si. Então deixa eu só ler aqui o que o Richard Baxter escreveu.
Richard Baxter escreveu com respeito à camaradagem, né? A cumplicidade no casamento. É uma misericórdia ter um amigo fiel. Olha, é uma misericórdia ter um amigo fiel que lhe ama inteiramente, a quem você pode abrir sua mente e comunicar seus afazeres. E é uma misericórdia ter tão perto um amigo para ser um ajudador à sua alma e suscitar em você a graça de Deus. Isso ele estava se referindo a quem? A esposa dele. E aos maridos, para que, quer dizer, aos cônjuges, para que vissem no marido e na esposa, vissem um no outro os melhores amigos que eles poderiam ter. De novo, não quer dizer que você não possa ter amigos fora do seu relacionamento conjugal. Mas o melhor amigo, o cúmplice tem que ser o seu cônjuge. Tem que ser o seu cônjuge. A tradição católica havia tensionado ver a mulher como uma tentação. Isso é claro, né? As mulheres, durante muito tempo na história da humanidade, ficaram enxotadas, principalmente no contexto do cristianismo, porque em outras culturas a gente sabe que existe isso ainda hoje. As mulheres são enxotadas. Mas o cristianismo, quando Paulo fala que em essência homens e mulheres são iguais, era para que a partir dali o que ocorresse? Os homens passassem a ver as mulheres realmente como iguais em essência a eles e dar o devido respeito. Mas isso não aconteceu, né? E isso hoje ainda não acontece. A tradição católica havia tensionado ver a mulher como uma tentação. Os puritanos tiveram outra ideia. Uma boa esposa, declarou Henry Smith, é tal dom que poderíamos considerar de Deus somente aceitá-lo como se ele nos enviasse um presente do céu com o seu nome escrito nele, o dom de Deus. Então, o ideal reformado, e aí mais especificamente, os puritanos escreveram muito sobre isso. Rapaz, na moral, se eu fosse mulher e lesse os escritos puritanos, eu me apaixonava pelos brothers, velho. Sério, os caras são muito românticos, velho. E isso é uma coisa que se perdeu. Eles eram românticos, mas eles não tinham contato. Tinham. Porque eu tinha essa ideia, puritanos eles não... tá. Eles tinham super contato, irmã. O que acontece é o seguinte, uma coisa que os puritanos tinham muito, eu acho que eu peguei essa citação, é que os puritanos, eles não demonstravam intimidades fora do quarto. Eles acreditavam que a cumplicidade e a doação tem que ser resguardada para um momento específico. Então, por exemplo, você não vai ver relatos de puritanos, como a gente vê hoje em dia, do marido dar um beijo na esposa na frente de todo mundo. Eles não faziam isso. Porque no ideal deles, eles tinham que guardar isso para o momento certo, que era no leito. E por que isso? Porque eles entendiam que eles fazerem isso poderia suscitar em quem não era casado desejos que eles ainda não poderiam ter. Então a gente vai ver isso muito nos escritos puritanos, e eles passavam isso muitas vezes. Eu li uma vez uma história, um relato, de que o pai passava para o filho, quando se casava, algumas partes do diário dele. Eu fico pensando, brother, será, velho, que você teria coragem de, por exemplo, você passar todos os seus... a forma como você se expressa para a mãe do brother, velho, para ele ler? Eu falo assim, caraca, velho. Mas essa era a forma que eles... A mãe do brother. Imagina, você tem pai e mãe, certo? E você tem um filho aqui. O filho nunca foi... Ele foi apresentado e tudo mais, a cosmovisão correta a respeito do sexo, mas a forma de tratar, ele nunca viu o pai dele dando um abraço na mãe, dando um beijo e tudo mais, dando um afago, né? Coisa que a gente vê isso hoje em dia, né? Aí, o pai que escreve no diário, os puritanos, eles tinham essa tradição de escrever muito em diário, né? Dava o diário pro filho ler. Já pensou, velho, o filho lendo assim? Caraca, velho. Eu fico imaginando, sabe? Mas não sei se isso... Mas eu acho que é uma tradição, uma forma, porque hoje em dia a gente conversa, né? E realmente não é muito bom. Minha mãe, ela fala muito assim, abertamente. E tem coisa que eu falo, mãe, não quero saber, não quero saber.
mas é a forma que hoje nós conversamos. E naquele tempo era a forma que eles tinham de se expressar. Então, rapaz, devia ser osso, viu? Acho que o moleque olhava assim. Meu Deus, minha mãe. Aí depois no dia seguinte vai só olhando assim pra mãe e o pai. Mas acontece que eles iam para outro. Então, era uma forma de você. Mas eles não escreviam as intimidades mesmo, sabe? Mas era a forma como tratar. Rapaz, os escritos puritanos, bicho, é sério, são muito românticos, velho. E aí, deixa eu continuar aqui, né? Então, olha, a cumplicidade no casamento vai redundar, e na relação sexual, vai redundar em doação. E em que aspecto eu estou dizendo doação? Isso a gente vai ver em umas lições mais aqui pra frente. Não são poucos os casais crentes hoje em dia que, ensinados pelo mundo, encontram no sexo uma forma de penalizar o outro. Principalmente mulheres quando querem penalizar os homens por seja qual for o fato. Então, mulheres que começam a praticar abstinência sexual, ou seja, começam a privar os homens da relação sexual em si, porque estão com raiva dele, porque aconteceu uma coisa ou outra. Eu sei que existem problemas no relacionamento conjugal que podem fazer com que um cônjuge ou outro prive o seu cônjuge da relação sexual, mas isso não deve existir. Deixa eu só ver aqui se eu peguei essa citação. Antes disso, eu vou chegar nesse ponto. Que de fato, também redunda na doação. Homens e mulheres têm necessidade sexual. Isso é natural, certo? Mas isso tem que ser guardado para o momento certo. E eu acho que aquele livro que a gente passou como leitura complementar da escola dominical tem alguns pontos importantes. Então a necessidade sexual existe em homens e mulheres. Muitas vezes essas necessidades não são iguais, porque a gente sabe que existem hormônios nos homens que inclinam o homem mais ao ato sexual, certo? Inclinam mais. Mas isso não quer dizer que não possa existir o contrário também. O que deve existir, tanto de uma parte quanto do outro, por isso que a cumplicidade é a base da doação, deve existir na mulher o reconhecimento de que, como o marido dela às vezes pode ter mais necessidade sexual do que ela tem que se doar ao esposo. E o esposo, por saber que a esposa às vezes não tem a mesma necessidade sexual que ele deve se abster quando precisar. Ou melhor, cativá-la a ponto de que nela seja suscitada isso. Porque isso vocês já devem ter ouvido muito. No homem, o despertamento para o desejo sexual se dá muito pela vista. Por isso que os homens devem se privar mesmo de observar coisas que o inclinem ao ato sexual quando ele não pode. Então, jovens, ou melhor, não casados, não devem olhar, não devem observar, não devem se inclinar para nada que incline seus corações para o ato sexual. Por quê? Porque eles não podem fazer. Eles não podem. A gente lida com um problema hoje em dia que vai ser, acho que é a lição 12, não, acho que é a 11 ou a 10, que é um dos piores pecados na área sexual, que é a pornografia. E a gente sabe que isso ataca mais homens do que mulheres. Não que as mulheres não estejam atacadas por isso, mas até a forma como a pornografia se direciona para homens e mulheres é diferente. Justamente por isso que eu ia falar. Homens, eles são muito mais propensos a se inclinarem para o ato sexual pelo que eles veem. E as mulheres são muito mais inclinadas para o ato sexual por aquilo que elas sentem. Tato, audição. Então,
Até nisso você vai perceber, eu já estou adiantando um pouquinho a lição, nem sei se é Cleidson ou se eu vou dar essa lição. A pornografia direcionada para o público masculino é uma pornografia visual. A pornografia direcionada para mulheres é pornografia de livro. Porque elas começam a fazer o quê? A ler e a imaginar. Se você for observar, a pornografia para homem é repugnante, é visual. É repugnante e visual. Enquanto que para as mulheres, ela é mais doce, digamos assim, mais romântica, digamos assim, e ela é de leitura, ou seja, de imaginação. A gente pode ver esses 50 tons. É isso que eu já ia falar dele. Né, o sucesso que fez no público feminino. É verdade. Se você botar um homem para ler 50 tons de cinza, velho, ele... Ei, eu já li, eu posso afirmar. Olha a polêmica. Ei, não, eu li só porque todo mundo falava e eu não sabia do que era antes de dar uma olhada. Eu falei que... Então, irmão, não leia mais não, viu, irmão? Vamos falar um pouco mais sobre Bíblia, né, irmão? Falei a Bíblia, mas sabe por quê? Mas sabe por quê? A gente, às vezes, não julgando a sua atitude, mas tudo bem. Por conta da curiosidade, por eu não conta entendo, do só pra que... constar. Não, mas por conta do que as pessoas dizem, a gente cai. A gente acaba enchendo a nossa mente de coisas, né? De pensamentos, de visões que façam com que leve ao pecado. Sim. E assim, essa coisa do livro, né? Essa coisa da imaginação é muito poderosa. Sim. É muito assim, às vezes talvez tenha contido coisas que a gente nem imaginava. E através, né, desse livro ou do filme, sei lá, abriu uma janela. Uhum. E aí você começa a ver um outro mundo sombrio. Sim. Que aí quando você está imerso ali... Fica entre nós, já vi coisa pior. Então, lindo isso. Eu acho. Então, a gente tem que lembrar, meus irmãos... Sincero, pelo menos sincero, parabéns. A gente tem que lembrar do seguinte... Isso que Gil falou vai redundar muitas vezes em... Como é que eu posso dizer, velho? Pode redundar muitas vezes em pecado no leito matrimonial. Porque o que acontece? A cumplicidade e a doação... A doação no leito matrimonial existe um limite, que é o limite pelo respeito ao próximo. Então, por exemplo, a gente sabe de histórias de esposas que são estupradas pelo seu esposo, porque elas não querem fazer algo, mas o marido as força, e elas muitas vezes acham que elas têm que se doar a esse ponto. Elas não têm que se doar. O marido é que tem que tomar vergonha na cara, tem que ser crente e pedir perdão a ela por aquilo que ele já fez e entender que a doação que a esposa tem que ter passa primeiro por quê? Pelo filtro do respeito que ele tem que ter por ela. Então, cumplicidade e doação no leito tem limites para ele. A Escritura traz alguns limites, certo? Mas se a gente for reunir todos eles, eles têm uma base comum. É o respeito pelo corpo da pessoa que está com você, se relacionando sexualmente, que é sua esposa. Você só vai se unir uma única vez com uma única pessoa. Você tem que respeitar o corpo dela. Por quê? Porque o corpo dela é o seu corpo. Pode fazer uma pergunta polêmica? Sim. Olha só. Não, é sério. O limite que eu vejo na Bíblia é em relação ao sexo anal. O resto, tipo, eu já vi pastores falando, dentro de 4 paredes você pode, agora, em comum acordo. Mas isso a gente vê que na Bíblia fala de limite pro sexo anal. Ponto. Há outro, mas você falou limites no plural. Então, há outro. Os limites todos que a gente vai falar em outras lições aqui, só para não adiantar. Mas para deixar ainda mais polêmico, nem esse aí existe. Sério? À luz das escrituras, não. Eu vejo assim, quando eles falam de só... E o que ele está... O que ele está condenando ali, Larissa? Deixa Samara falar. Diga aí, Samara. O que eu me digo, se não for, me perdoe, é o seguinte. Peraí, pessoal, rapidinho.
A Bíblia trata de, fala muito de sodomita, sodomismo, por quê? Porque na época não existia um termo, eu creio, para homossexual. É tanto que um homossexual ele só se relaciona sexualmente através do quê? Através da relação anal. Mas não quer dizer que a relação anal seja proibida. É proibido você se relacionar sexualmente com uma pessoa do mesmo gênero. Mas vamos só observar o seguinte aqui, quer dizer, rapidinho. Isso aí vai ser discutido ainda em outras lições, mas só para adiantar. Vocês sabem de onde vem o termo sodomia, né? Vem de Sodoma. Então, primeiro, o termo sodomita vem de Sodoma. Existem relatos históricos e arqueológicos dizendo que a sociedade sodomita, ou seja, a sociedade de Sodoma, era uma sociedade de homossexuais. Existiam pessoas que andavam pelo meio das ruas, ou seja, eu não posso dizer que nem, porque não existia um Estado, não existia um governo, mas eu posso falar, não sei se eu posso falar em governo, mas não entendo o governo como algo organizado, certo? O governo da cidade impunha com que, isso são relatos arqueológicos e históricos, que esses guardas ficassem a postos para que quando pessoas adentrassem na cidade, eles fossem lá e abusassem delas. Quando os dois anjos vindos de Abraão, lembra que vem dois anjos e um com aparência de filho do homem e tal, e conversam com Abraão e prometem que haveria um filho prometido e tudo mais, e aí dois desses vão para Sodoma, né? Para falar com quem? Com Ló. Quando eles chegam lá, o que fazem logo os homens da cidade? Batem na porta. São esses guardas aí. Para abusar, né? E aí ele até fala, né? E aí de novo, é a visão, colocando a mulher, será a visão do Oriente Médio nessa época, né? As mulheres não valiam nada. Na visão, na cosmovisão a gente tem que lembrar que ali não existia nem o Estado de Israel. Abraão estava peregrinando ainda. Abraão estava peregrinando. Abraão tinha vindo de uma terra de pagãos. Então Abraão estava acostumado com essas coisas. Não era muito incomum para ele ver isso. Então, o termo sodomia é sinônimo de homossexualismo. Que não tem nada a ver com sexo anal. Se você for fazer exegese, não. Agora, isso a gente pode discutir mais lá à frente. O sexo anal tem seus problemas? Tem. Vários problemas. Por exemplo, o ânus não foi feito para excrementar, é isso que eu tenho na ideia. Então, se não foi feito para... E aí, tudo. É cumplicidade e doação. Porque se tem pessoas que sentem prazer. Mas prazer quando você faz cocô, você tem prazer. Mas tem prazer. Eu acho Peraí, pessoal, rapidinho. Vamos ver lá, Isa. Eu acho que se o sexo normal fosse algo bom, não provocaria danos físicos. Sim. E se a pessoa fizer, vai provocar dano físico. E se tiver o sexo normal, não vai provocar isso. Qual foi a premissa que eu coloquei antes mesmo da falar da... Se a esposa não se sente bem, observe o seguinte: à luz das escrituras, a gente não pode falar que o sexo anal é proibido. É isso que eu estou querendo mostrar. À luz das escrituras. Eu acho que o maior argumento é você olhar para o nosso corpo e ver o que foi feito para ser real. Exatamente. Não é isso que eu estou dizendo, Tiago. Até quando ele mandava, tinha regras de higiene, então até na Bíblia. É isso que eu estou dizendo, Renato. Daniel, é isso que eu estou querendo mostrar. O argumento que utilizam é essa passagem de 1 Coríntios, certo? Mas essa passagem não condena a prática entre cônjuges do ato sexual anal. É isso que eu estou querendo mostrar. À luz das escrituras, não existe um mandamento, não faça.
específico. Mas Específico. não tem pra masturbação também. Tem. Tem. Mas observe o seguinte, à luz das escrituras, à luz... Mas mesmo assim, Não, mas é uma coisa intuitiva que a gente sabe. É isso. Não tem masturbação. É isso que eu estou dizendo, Daniel. É isso que eu estou querendo dizer. À luz das escrituras, você não vai ter um princípio, ou melhor, você não vai ter um ordenamento direto, não faça, certo? Mas, se por respeito à sua esposa, ao corpo dela, e à higiene e o asseio do corpo dela, você precisa fazer isso, não faça. É isso que eu estou querendo mostrar. Se a gente tiver a escritura como única regra de fé e de prática, a gente não pode afirmar que essa passagem de 1 Coríntios proíbe. É isso que eu estou querendo mostrar a vocês. Certo? Não usem esse texto, é isso que eu estou querendo deixar bem claro. Não usem esse texto para condenar a prática. O que vocês podem falar é: se você pratica o ato sexual anal com sua esposa, você pode deixar ela doente? Pode. Isso pode fazer com que ela seja ferida? Pode. Isso vai machucá-la? Vai. Isso pode fazer com que a autoestima dela seja abaixada? Com certeza. Então pronto, não faça. Ô, Marlon, Sim. depende da mulher. Porque muitas mulheres o desejo da mulher. O desejo dos cônjuges. O desejo dos cônjuges. O desejo dos cônjuges e a saúde dela. Porque então assim, isso se torna geral. É óbvio que vai Então se ela prejudicar gosta de a saúde de apanhar, todo também mundo. pode? E por que Mas não deixa torna eu isso chegar. aceito? Mas observe o seguinte, Daniel. Observe. Toda relação sexual anal, toda relação sexual anal vai causar problemas? Vai. Toda? Gera risco Mas é muito sujo, grande. gente. Não limpa lá dentro. Observe. Existem formas de você praticar o sexo anal e não haver risco nem para o homem, nem para a mulher, se praticado com certos controles. Existe. É isso que eu estou querendo mostrar para Mas ela está vocês. sempre conjugada a lucro. Pronto. Que não parece Não saudável. necessariamente. Não necessariamente. Eu acho que é impossível você nascer. Não necessariamente, Daniel. E eu acho que Mas é isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Mas Se com a sentem um certo prazer e não se machuca. Uma criança sem prazer. Entendeu? E Não é fazendo desculpa dizer que sentido. porque tem prazer foi feito pra eu isso. sei, meu E amor, só. isso seja, Aham. mas é como ele falou, Só passa uma pelo observação. da questão do respeito, entendeu? Da Se- cumplicidade. se- Uma observação. Sempre com Marlon, do respeito, jeito que você está falando que à luz da palavra, pegando o texto de Coríntios, você não pode falar que é proibido, tem pastores que falam pelo mesmo que é uma proibição lá. Então há uma Mas observe o seguinte, dubiedade. dubiedade. Isso, vocês entenderam. É isso que eu tô falando, porque eu já vi pastores falando isso, que através desse texto é uma proibição. É um Mas limite. observe o seguinte, Kézia. Toda vez que você vai pregar, você tem que fazer uma coisa que se chama exegese. Tem pastores que não sabem fazer exegese, sabe? Mas isso também tem a ver com A própria inclinação a já. inclinação pessoal da pessoa também, porque eu acho que ela tocou e o Daniel tocava em dois pontos interessantes em relação a quantas coisas na Bíblia não são diretamente proibidas e nós sabemos que é proibido. Em relação à anatomia, existe órgãos do sistema reprodutor, existem órgãos do sistema excretor, existem órgãos do sistema digestivo. E a gente, na verdade, é depravação. Isso. Eu acho que Vamos fazer o seguinte, a gente vai ter uma lição. A gente vai ter só sobre isso. A gente toca nesse lado. Eu vou botar nas costas de Cleiton essa. Deixa eu falar só uma coisa, não. Diga, Belissa. Não é defendendo não, pelo amor de Deus. Mas eu não sei se algumas pessoas sabem, mas algumas fraturas de pubis são decorrentes, em sua maioria, pelo sexo natural. Não, mas aí é um cavalo, né? É uma coisa patológica, uma coisa Mas acontece muitas vezes. Meus irmãos, mas é uma opção, é uma
Vamos fazer o seguinte. Pessoal, abra aí, 1 Coríntios. 1 Coríntios 7, por favor. 1 Coríntios 7. Imagina chegar no hospital, que vergonha essa fratura no público. Que horror, vergonha. 1 Coríntios 7. Vamos lá, pessoal, pra gente acabar. 1 Coríntios? Capítulo 7. Primeira Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 1. Quanto ao que me escrevestes, se é o povo de Corinto, pedindo orientação a Paulo. É bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma ao seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, isso aqui é sexo. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Porque, observe, a gente pode tirar daqui, dê ao esposo o que é devido. Então, dê carinho, dê a ela atenção. Não é disso que Paulo está falando. De novo, isso é falta de exegese. Observe que Paulo fala no começo de impureza. Isso é impureza sexual. Então, ele está falando de quê aqui? Está falando de sexo. Observe que quando a gente pega um versículo isolado da Escritura, a gente pode falar o que a gente quiser dele. A gente pode formar as maiores heresias. Porque a gente não faz a exegese da porção. Então, por exemplo, um pastor podia estar aqui falando, podia usar a passagem lá sei lá, que Rebeca recebeu os presentes lá de Isaac por meio de Eliseu. Pronto, tá lá. Então aí o pastor fala, não, você tem que dar os presentes à sua esposa e tudo mais. Então, como está lá em 1 Coríntios também, o marido conceda à sua esposa o que lhe é devido. Tá vendo? É tirar texto do contexto. E aí vira pretexto para falar de qualquer coisa. Achou bom, mas você não pode usar 1 Coríntios 7, verso 3 como... Vou anotar. Então, olha, a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Ou seja, se abster do ato sexual, ele faz isso como o quê? Como concessão, por um breve tempo, para que os dois possam se aplicar em atividades o quê? Espirituais. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem. Porque é melhor casar do que viver abrasado. E a gente tem que ver que isso aqui é num contexto de perseguição. Certo? De novo, porque senão a Igreja Católica pode usar isso daqui para dizer, não se casem. Entendeu? Isso é num contexto de perseguição. De novo, se não fizer a exegese correta, eu posso dizer aqui para vocês, não se casem. Aí vocês vão falar, miserável, né? Vim para a escola dominical para o brother falar isso. Certo? Então, sexo é um serviço. Sexo é um serviço que o esposo presta à esposa e que a esposa presta ao esposo. Certo? Há uma demanda. A gente só demanda um serviço. Quer dizer, a gente só existem uns serviços por quê? Porque existem demandas, né? O McDonald's só está aberto lá nas Missões, por quê? Porque alguém vai passar lá para comprar, certo? Então, só existe o serviço porque existe demanda. Então, se homem e mulher demandam a atividade sexual, é natural disso. Deus colocou isso no coração do homem. Em Adão, não foi por causa da queda. Não é a queda que fez nascer no homem o desejo sexual. Então, se Deus colocou no coração do homem e da mulher o desejo sexual, e eles se enlaçaram matrimonialmente, o que acontece? Tanto o esposo quanto a esposa tem que prestar um serviço ao outro. E esse serviço tem que ser feito como? Com respeito. Você já viu serviço sendo prestado sem respeito?
para que haja um serviço que continue sendo demandado e que aquilo continue sendo bênção para uma pessoa, você tem que prestar o serviço o quê? Da maneira que agrade a quem? O cliente, né? A pessoa que está recebendo o serviço. Por isso que, se algo no relacionamento sexual não agrada ambos, e isso tem que passar pelo crivo de quem? De quem primeiro desagrada, isso tem que ser abandonado. Tem que ser abandonado. Mas nunca o outro deve privar, quer dizer, um cônjuge deve privar o outro do ato sexual. A menos que haja o quê? Que não haja mútuo consentimento. Então, por exemplo, digamos que por alguma razão específica, em algum momento específico da vida, o marido ou a esposa estejam impossibilitados fisicamente de ter relação sexual. Seja por uma doença, seja pelo que for. Você vai exigir do outro? Não. Por quê? Porque antes tem que existir o quê? A própria doação. Você vai se doar para o seu esposo naquele tempo específico. Mas tendo ambos condição física, condição emocional, isso é importante também. Condição física, condição emocional, de ter o relacionamento sexual, o que tem que acontecer? Eles não podem privar o outro. Um cônjuge não pode privar o outro. Tá certo? Então, só para recapitular, fazendo a exegese, que eu não tinha visto por esse ângulo, certo. Não há limites de capa a capa na Bíblia sobre o que deve ser feito dentro do casamento. Se há conceito, se há consenso. A gente vai ver isso daí mais com calma, Kézia, mas o basilar de tudo é o respeito pelo corpo e pelas emoções do outro. Isso é que é basilar. Esse é o princípio geral. Se não houver respeito pelo corpo e pelas emoções da outra pessoa, porque até mesmo no intercurso sexual ordinário, digamos assim, você pode desrespeitar o cônjuge. Pode. Certo? E nem por isso está validado pela Escritura. Certo? Então, só pra gente terminar aqui. Eu queria falar de tanta coisa, velho. Eu queria saber da parte espiritual. Eu acho que não vai dar tempo, velho. A gente fala. Nessa parte específica, eu só queria mostrar como os puritanos geralmente tinham, ou realmente tinham, uma visão diferente a respeito do sexo. Deixa eu só ler aqui. Quando uma esposa, ou seja, a noção de serviço e de doação. Quando uma esposa, mulher, quando uma esposa na Nova Inglaterra, ou seja, são os primeiros puritanos que chegaram na América, né? Lá em Massachusetts, reclamou primeiro ao seu pastor, porque provavelmente ela já tinha reclamado para o esposo. Lembra daquele que está lá em Mateus 18? Primeiro converse com a pessoa que está lhe ofendendo, depois vá, chame 1 ou 2 testemunhas e depois vá para a igreja, né? Quando uma esposa em Nova Inglaterra reclamou primeiro para o seu pastor e depois para toda a congregação que o seu marido estava negligenciando a vida sexual deles, ou seja, a esposa foi reclamar que o marido estava negando o serviço sexual a ela. A igreja efetuou a excomunhão do cara. O cara foi disciplinado e excomungado por isso. Agora observe uma coisa. Se a igreja tomou essa decisão de excomungar, ou seja, tirar da mesa, considerá-lo como gentil e publicano, é porque ele se manteve resoluto em não fazer. Mas aí eu acho que tem que ver o contexto todo. Provavelmente o brother era homossexual. Provavelmente ele era homossexual. Então a mulher devia ser tão ruim, sei lá, ou sei lá, não sei. A gente tem que ver o contexto todo. Né? A gente às vezes acha que ele é Mas até nessa situação, até mesmo nessa situação, a gente tem que lembrar de uma coisa. Se o marido, ele pode ser a pior pessoa da face da terra, mas ele respeita a esposa no relacionamento sexual, carnal, entre os dois e espiritual, a esposa não pode se negar a prestar esse serviço a ele. O cara pode, por exemplo, destratá-la fora do ato sexual, pode, sei lá,
fazer várias coisas, mas ela não pode, se ela é uma esposa crente, isso é difícil, mas se ele a respeita no ato sexual, ela não pode se negar a prestar esse serviço para ele. É que mulher, ela associa muito. O homem desassocia totalmente. Uma coisa é sexo, outra coisa é o meu relacionamento, sei lá, minha briga. Agora, a mulher, eu digo isso porque, como eu falo para vocês, a minha mãe ela é muito aberta. E minha mãe, ela fala isso muito comigo. É muito complicado você separar. Um exemplo, eu briguei com meu marido. Tô com raiva dele. E aí agora ele vem querer. E assim, é muito difícil para a mulher separar isso. Desassociar e relacionada a isso. Sim. Então, aí é como você falou no começo, essa coisa de cativar, né? Como o povo fala, de fazer as pazes no leito, para que a coisa aconteça. Mas o ideal seria, se ocorresse um problema entre marido e mulher, o marido fosse, por exemplo, causado pelo marido, né? Ele fosse lá, pedisse perdão a ela, que seria mais fácil para ela prestar um bom serviço sexual ao seu esposo. Seria mais fácil para ela. Mas muitas vezes isso não acontece. Mas a esposa não pode se negar e, além disso, tem que se mostrar regozijante pelo ato sexual. Que aí é o mais difícil ainda. Não pode mentir, né? Não pode mentir. Não, você quer matar ele. Como é que vai ficar regozijante? Não, você vai fingir. Você não vai poder Imagina. E se ela... O que ela tem que fazer? Se esforçar. Então, mas aí... Porque observe. Eu vi uma pregação do Podemos, ele falando sobre o que eles estavam também respondendo a Coríntios. E aí, em relação a essa questão da dualidade, eles acharem que ou eles só podiam ser ou espirituais totalmente ou terrenos totalmente. E por isso também eles estavam querendo, de certa forma, se negar, dizer, não, eu tô com meu marido, mas a gente não quer mais ter ato sexual nenhum, porque a gente quer ser só espiritual. A gente não quer se separar, mas a gente quer ser só como irmão. E por isso que Paulo responde em relação a isso, você não pode se negar, porque vocês estão casados, não há nada de errado, e vocês terem relação sexual, não é pecado. Então, isso também não tem que ser levado, porque fica parecendo... Sim, não, se você for olhar só para... Mas observe o seguinte, a vida do crente é uma vida de esforço, de negar as próprias vontades. Então observe o seguinte, a gente tem que... E aí a gente entra numa outra questão, que eu mesmo tenho... a minha opinião difere da de Léo, por exemplo. Não sei de outros irmãos da igreja. Eu entendo que a gente tem que perdoar, mesmo se a pessoa não pedir perdão. Muitas pessoas acreditam dessa forma. Então observe que se essa premissa realmente for correta, à luz das Escrituras, num contexto como esse, o que a esposa deveria fazer? Se esforçar a inclinar o seu coração para o ato sexual, entendendo que não é que há compartimentos na vida dela, ou seja, que o que o marido faz por não tratá-la bem, por não dar carinho e tudo mais, e agora no ato sexual eu tenho que ser a gazela, certo? Eu vou explicar o porquê a gazela. É se esforçar para entender que o ato sexual é bom e ele é sagrado, desde que haja um respeito naquele momento específico. Então, a inclinação do coração de uma irmã dessa deve ser nesse aspecto. Agora, isso não exime o marido, de pedir perdão. E isso também não aprisiona a mulher a, por exemplo, tentar resolver o problema que existe entre eles antes. Porque a Escritura também é clara quando ela diz que não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Então tente resolver o problema. Então, e aí de novo, isso só vai ser muito mais fácil de se resolver num contexto em que homem e mulher são crentes. Porque a mulher vai poder, à luz da Escritura, ou
vê que o comportamento dela está errado, ou o marido vê que o comportamento dele está errado. E de novo, isso precisa de vida de oração, precisa de vida de negação do próprio corpo. Então observe que por isso que os puritanos, eles são caras que realmente se esforçaram para ser crentes. Porque a vida deles toda estava permeada da palavra. Então, é muito fácil para o marido falar, não, tá aqui, você não pode se negar. Mas também ele esquece que ele tem que pedir perdão quando ele está errado. E você falou também uma aula sobre dar carinho, responsabilidade do homem. Sim. Dar carinho. Se a mulher ela é cativada, e isso tem que ser ensinado. O homem ele é inclinado pelo que ele vê, a mulher pelo que ela sente, é pelo que ela ouve, é pelo toque. Se o brother, meu irmão, é um animal, um cavalo, que não dá carinho à sua esposa, e no momento lá do relacionamento conjugal ele quer ter a Cleópatra na cama dele, então se a vida do casal não for permeada da Escritura, você só olhar o sexo, ou seja, se você não olhar, e aí de novo, por isso que a gente não pode se associar ao sexo do casamento como um todo. Se você não perceber que o marido ele não pode destratar a mulher, fica muito mais fácil de você ver que no momento que eles tiverem alguma discussão, a esposa vai ter liberdade de falar para ele, olha, eu não gostei disso e tudo mais, eu acho que à luz da Escritura você deveria ter se comportado dessa forma. E o marido que é crente, que está orando, que é humilhado todo momento pela Escritura, pela oração e pelo jejum que ele faz às vezes, para mortificar a carne dele, que é outra prática que a gente não tem, que é a prática do jejum. Se a gente não olhar o sexo envolvido nesse contexto como um todo, vai parecer que o que eu estou falando aqui é a mulher tem que se entregar mesmo. E não é isso. A mulher tem a obrigação de se doar para o seu esposo? Tem. Mas o esposo também tem a obrigação de tratar a sua esposa bem. Vai ser muito mais fácil que até no momento em que eles brigam, ser muito mais fácil da esposa se entregar para ele, sabendo que mesmo que eles não estejam resolvendo ali na hora, mas que amanhã ele pode vir espontaneamente e pedir perdão para ela. Se a prática de pedir perdão, de se desculpar, de carinho é algo comum no relacionamento conjugal, eu acredito que seja muito mais fácil para uma esposa que não foi bem tratada em um certo dia e mesmo assim o esposo demandou sexo dela, ela se entregar. Porque ela sabe que amanhã o marido pode cair em si mesmo. Mas de novo... de amor constranja mais do que a questão de ficar de carinho. E um esposo que é humilhado pela Escritura a todo momento, vai ver que aquela atitude da esposa de se entregar de fato para ele, se doar de fato para ele, ele vai pensar, caraca, eu ofendi minha mulher e mesmo assim ela se esforçou. É o que tem lá em 1 Pedro 3. Conquiste seu esposo sem uma palavra. Então, assim, de novo, é muito seco se a gente só fala de sexo que a mulher tem que se entregar, tem que se doar, se a gente tira tudo isso. Por isso que a gente está lendo uma revista inteira. Então não tirem da mente de vocês isso. Pode parecer muito seco quando eu estou falando aqui, mas não tirem da mente que... Quais foram as duas primeiras lições? Masculinidade bíblica e feminilidade bíblica. Quer dizer, as lições 2 e 3. Se o homem não for homem e a mulher não for mulher, vai ficar muito difícil eles fazerem sexo à luz das Escrituras. É isso. Agora, só mais uma coisa. Deixa eu só ver aqui o porquê da gazela, para vocês verem de novo como os puritanos eles tinham uma visão diferente. Um pregador puritano importante, ao fazer uma exposição de Provérbios 5, de 18 e 19, que compara uma esposa à corça de amores e gazela graciosa, disse, bicho, isso foi no púlpito da igreja. Disse que a corça e a gazela foram mencionadas porque eram enamoradas por seus companheiros e até, isso aqui é o que saiu da boca do pastor no púlpito, e até loucas ainda no seu calor e desejo por eles. Pense se um pastor hoje em dia falasse um negócio desse de púlpito. E o povo ia botar a mão na boca, né? De novo, por quê? Porque a cosmovisão correta sobre o sexo tem que ser ensinada. Tem que ser ensinada.
Os homens têm que se esforçar por saberem que as esposas não são inclinadas para o sexo simplesmente pelo que elas veem. Ele tem que fazer o quê? Explorar o que elas veem, o que faz com que elas se inclinem. Então, homens, se esforcem para serem carinhosos. Rapaz, a gente tem tanta ferramenta hoje, velho, para fazer isso. Tanta ferramenta. Por que o... Estou dizendo a humanidade. A humanidade. Os crentes hoje em dia... agora não. Os meninos solteiros não. Os irmãos são casados. Pronto, ali, eu estou falando para os irmãos ali. Fechem os ouvidos, eu estou falando para os irmãos. A gente tem tanta ferramenta hoje em dia. Por que é? A gente tem o WhatsApp hoje em dia, velho. Por que é que o esposo, no começo do dia, saiu de casa, a esposa ficou em casa, a esposa foi pro trabalho? Por que é que de manhã cedo ele já não manda uma mensagem, velho? Porque o homem nordestino, mas o homem nordestino ele é bruto, não faz? Pois é, o homem nordestino ele tem que se esforçar para ser crente, velho. É isso, abrir a porta do carro, isso é muito importante. Pronto. Então, se os homens nordestinos têm dificuldade... Se os homens nordestinos têm dificuldade para serem românticos à luz das escrituras, comece a pegar os puritanos, velho, pegar partes dos livros dos puritanos e mandar para a esposa. Que ela, rapaz, tem uma citação puritana que, bicho, eu olho assim, rapaz, isso aqui é demonstrar carinho, viu? Eu acho que foi o Cotton Mather que ele falou, eu vou me certificar. Alana. Tudo bom, irmão? Eu vou botar o áudio no YouTube, aí você pode ver o finalzinho, ouvir o finalzinho. Eu acho que foi o Cotton Mather, né? Que ele falou assim, que depois da salvação em Cristo, claro, eu estou simplificando aqui, né? Que depois da misericórdia, do amor e da graça recebida por meio da salvação em Cristo Jesus, ou seja, a salvação dele, depois disso, o maior presente que Deus tinha dado a ele foi a esposa. Brother, velho, se eu fosse mulher eu casava com um cara desse, velho. O cara disse que depois da salvação dele, o maior presente que ele tinha recebido na vida tinha sido a esposa. E não era simplesmente por retórica, era porque provavelmente a esposa dele se esforçava por ser uma boa esposa, se esforçava por ser crente. E ele, da mesma forma, para poder dizer uma coisa dessa, ele tinha que saber que o maior presente da vida dele era ser crente. Ele provavelmente se esforçava nas escrituras. Então, se o homem não for homem e a mulher não for mulher, fazer sexo vai ser difícil. Então, o que o homem tem que fazer? Se esforçar para ser homem. O que a mulher tem que fazer? Se esforçar para ser mulher. Para que ambos tenham sexo abençoado. Vamos orar, né? Diga, Cláudio. Sim. Eu desastre em igreja, né? Certo. Mas se casar, assim, no divórcio, aqui não... A gente vai falar sobre divórcio mais na frente, Cláudio. Prefiro guardar mais pra frente, porque é um tema que ia deixar a gente até 2 da tarde aqui. Vamos orar rapidinho. Senhor Deus, Senhor, diante da Tua Escritura, Senhor, fica cada vez mais claro, Senhor, que se não nos mudarmos primeiro, Senhor, é difícil convivermos, Pai. Sendo homem, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que Tu me auxilies, Senhor, assim como os meus irmãos, a realmente nos moldarmos, Pai, cada vez mais, a nos conformarmos à imagem do homem perfeito que é Cristo, que se esforça por sua esposa a ponto de dar a sua própria vida. Senhor, que sejamos, e para o tempo guardado, Senhor, sejamos homens melhores, Senhor, homens mais carinhosos, que se importam com suas esposas, Senhor, que sejam prontos a pedir perdão, que se humilhem, Senhor, diante da Tua palavra, Pai, para que quando cheguem diante da sua esposa, Senhor, possam chegar com o coração quebrantado. Da mesma forma, Senhor, eu te peço que as minhas irmãs tenham sabedoria, Senhor, dada pela Escritura, para poderem, Senhor, guiar os seus futuros esposos e os seus esposos, para aquelas que já estiverem casadas. Pai, que realmente a Tua Escritura nos humilhe, Pai. Nos mostre qual é o nosso lugar. Nos ajuda, Senhor, porque sem Ti não somos nada. Isso não é apenas exercício de retórica, Senhor. Sem Ti realmente não somos nada. Sem a Tua graça, Senhor, sem o Teu perdão, sem o Teu amor, Senhor, não teríamos imagens da graça, da misericórdia, do perdão e do amor, Senhor, que devemos uns aos outros. Nos ajuda, Pai.
Nos ajuda a não sermos presunçosos, a não sermos orgulhosos. Nos ajuda, Senhor, a realmente nos humilharmos, Pai. Porque sem a Tua palavra, Senhor, sem a Tua revelação final, não poderíamos nos comportar, Senhor, de maneira correta. Ajuda-nos, Senhor, a ler a Tua palavra e a não simplesmente, Senhor, passarmos por cima, Senhor. Mas nos ajuda a fazermos as leituras corretas, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa ensinar a Tua igreja. Nos humilha, Pai. Nos humilha. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Sim. Se tem uma pessoa que se converteu depois de já ter tido uma relação sexual, por exemplo, e aí ela já se fez com aquela pessoa, só que ela veio conhecer a Cristo depois disso. Não largue. É assim que a Escritura diz, é assim que Paulo ensina. Eu só não vou lembrar onde é que isso está especificamente, Larissa. Mas eu acho que em 1 Coríntios também. Deixa eu ver onde é que está isso. Larissa, eu vou ficar lhe devendo a porção. Eu mando para o grupo do WhatsApp. Mas Paulo ele ensina que se você conheceu a Cristo depois de já casada com um ímpio, permaneça com o ímpio. É naquela passagem que diz que... Se não tá casada, se é amigável. Observe o seguinte, a sociedade, quando você se junta, digamos assim, a partir daquele dali, mesmo que não haja um reconhecimento do casamento como instituição civil, você está casado com aquela pessoa. Você tem relacionamento já com ela, você de fato já é uma família com aquela pessoa. Por exemplo, assim, a pessoa já teve várias relações sexuais, tipo namoro, porque o namoro no mundo existe a relação sexual. Aí ela se converteu e ela conheceu a Cristo, então agora... Sozinha, só que ela teve um casamento. Exatamente, ela não tem ninguém, ela não tem um parceiro. É isso, ela perdida, fez, se converteu. Exatamente. Mas ela está solteira hoje em dia? Sim. Imagina ela tá solteira. Aí ela vai se guardar pro casamento. Sim. Ela não vai poder casar ainda? Não. Porque observe o seguinte, como eu falei, o casamento, ele é uma instituição que precisa do quê? Da união carnal, mas também precisa do relacionamento reconhecido civilmente. Se hoje você não tem ninguém reconhecidamente civil, tendo a figura de esposo, você não está casada. Esse é o meu ponto de vista. Eu vejo dessa forma. Mas existem linhas de interpretação que dizem que quando você consuma o ato sexual com a pessoa, você faz um com ela e que você não pode se desvencilhar. Tanto é que existem linhas de interpretação baseadas nesse princípio, que você lembra lá quando em 1 Timóteo 3, Timóteo disse que o presbítero, o bispo, o pastor da igreja tem que ser esposa de uma só esposa. Então ele disse que se o cara se separou, por qual seja o motivo, não necessariamente o motivo que a Escritura dá para que ele possa se separar, e ele se une com outra mulher, ele tem que abandonar o... Essa é uma linha. Eu entendo, e essa linha diz que inclusive nas... Não. Eles aceitam quando a pessoa falece ou quando a pessoa trai a outra. Mas o que você está perguntando é se uma pessoa que já teve relacionamento sexual enquanto estava no mundo, enquanto não estava, ou mesmo na igreja. Isso. Não, mesmo na igreja até, né? E ela já teve um relacionamento sexual, agora ela não poderia mais casar, a não ser com aquela pessoa com que ela já tivesse relação sexual. Poxa, Larissa, é uma boa pergunta, viu, velho? É uma boa pergunta. À luz das escrituras, velho, eu não consigo dizer agora, definitivamente. Mas foi bom, eu vou estudar. Não consigo responder agora, com certeza. Mas vou mandar o texto de 1 Coríntios e vou
botar o áudio no YouTube, eu mando o link.